Shalom, irmãos. Hoje eu venho trazer um vídeo bem pequenininho. Não vou falar muito não, porque a ideia é ser rápido, tá? Porque se você for falar, mostrar texto, tudo, as pessoas não têm tempo de ver, tá? Hoje eu quero falar do Rosh Hodesh, ok? A festa do Eterno, ele diz que é no 10º dia. Eu até separei logo aqui, ó. 10º dia. No 10º dia do 7º mês é Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do jejum, ok? Então, todo mundo sabe disso, né? O dia da propiciação, terei santa assembleia, se humilhe diante do Eterno, aqueles colocam jejum, né? E façam oferta queimada, ok? 10º dia, ok? Vamos lá. Independente de ser Shabat ou não, as datas é 10º dia, ok? A lua nova, ela foi vista no pôr do sol do dia 4 de setembro, ok? E aí, a questionamento é, certo? Muitos chegam e questionam e falam, olha, se o Shabat, como alguns entendem aí, né? Lá no próprio Esdras, né? E Neemias, ele fala, né? Que o Shabat começa quando a sombra toca o pôr do sol das portas de Jerusalém, quando inicia o nosso Shabat, né? Aqui aparece, né? Eu coloquei aqui, certo? Aqui, ó, Neemias 13, ó, aqui, ó. Quando as sombras do pôr do sol já chegarem às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat. Neemias 13, versículo 19, certo? Então, mas a pessoa entende, não, a noite não conta o Shabat, não é contado assim. Amém? Amém. Então, o Shabat começa a contar o quê? Do nascer do sol e o final é o pôr do sol, não é isso? É. No nascer do sol do dia 4, a lua não foi vista. E mesmo que ela tenha sido vista, ela é a lua do dia 4 e não do dia 5, certo? Porque o último Shabat do mês passado foi dia 3. Ao pôr do sol não foi vista a lua, certo? Então dia 4 de manhã também não foi visto. Agora no final do dia 4, aqueles que guardam o Shabat a partir do nascer do sol, no dia 4, no nascer do sol, não foi vista a lua. E quando terminou o pôr do sol ali do dia 4, viu a lua. Então, quando termina, quando está no pôr do sol do dia 4, encerrou o dia 4. Já é o dia seguinte. E aí a lua foi vista, certo? É por isso que é contado aqui, ó, dia 5 de setembro, ok? 5 de setembro. Deixa eu voltar aqui para não ficar marcado. Então, 5 de setembro. Por isso que a gente marca o dia, o pôr do sol seguinte. Vamos pelo raciocínio dos irmãos. O pôr do sol seguinte é o dia do Rosh Hodesh, é o primeiro dia. Não tem como. Quando se toca a trombeta, você vai ver lá, quando toca a trombeta, é para o povo do Eterno se preparar. Ah, tocou a trombeta, então prepara, levanta acampamento. Aí sai a tribo de Dan primeiro, depois sai a tribo, toca outro shofar, depois sai a outra tribo. Ou seja, não é a tribo vai e depois se toca o shofar, não. Primeiro é o shofar e depois é que a tribo levanta acampamento para ir para onde vai. Então, o toque do shofar, que é tocado na lua nova e na lua cheia, é tocado o shofar quando é visto a lua, e aí a pessoa se prepara para o Shabat no dia seguinte, tá? O que está acontecendo? Muitos irmãos estão vendo o dia, ver a lua nova no pôr do sol do dia 4 e diz, ó, foi no dia 4 a lua nova. Quer dizer, então já perdeu o Shabat, o descanso da lua nova, né? Porque se você vê a lua nova e diz que foi o dia que passou, você quebrou ele. Quebrou a lua nova, entende? Então, a lua foi vista no final do dia 4, ao pôr do sol do dia 4, foi visto a lua, e aí o Shabat é dia 5, que é o Rosh Hodesh. É um descanso também, ok? E olha que interessante. Aí aqueles que dizem, ah não, o Shabat não pode. Olha, esse é o 7º mês, tem que descansar. É santa convocação, ok? Então, mas mesmo que não fosse, o mandamento diz o quê? Ó? 10º dia.
10º dia, tá? 10º dia. Então, independente de ser Shabat ou não, você vai contar, ó, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho, no calendário nosso tem até o 9º dia aqui, ó. 9. Então, não pode ser Yom Kippur hoje, dia 13 de setembro. O Yom Kippur vai ser ao pôr do sol do dia 13 até o pôr do sol do dia 14. Você veja que o início do Shabat de Yom Kippur, ou descanso, é do pôr do sol a pôr do sol, né? Então você veja que a lua nova, ela apareceu no pôr do sol lá do dia 4 e terminou no pôr do sol do dia 5. Então você vê que o Rosh Chodesh é no início do pôr do sol do dia 4, que foi vista a lua nova, até o início do pôr do sol do dia 5. Ali é o Rosh Chodesh, que é o que? O dia 5, certo? Contando os dias 5, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, são 9 dias. 9 dias, não dá 10 dias. Só pela contagem simples, independente do Shabat, você já vê que está errado, ok? Então, o Shabat é um alerta aos irmãos hoje, certo? Que o Yom Kippur começa hoje ao pôr do sol do 9º dia, que é dia 13 de setembro, e vai, né, no dia 10 até o pôr do sol do dia 14. É Yom Kippur. Vai começar daqui algumas horas, tá? Daqui a umas 2h30, em média, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de setembro, ok? Então, tenham muito cuidado com doutrina de homens, ok? Tenha muito cuidado, porque eles começam a criar doutrinas do jeito que eles querem, ok? Você vai ver lá, eu já coloquei um texto aqui mostrando o Shabat do dia 15, né? Que Jeroboão fez um festival semelhante à tribo de Judá no 15º dia do 8º mês, certo? Por quê? Porque a festa de tabernáculo, que era dedicada ao Eterno, era no 15º dia do 7º mês, que é esse que nós estamos agora. Ou seja, o dia para comemorar a 7º mês do Eterno é no dia 15, que é o que? Um Shabat. Só que aí os irmãos estão comemorando o que? No dia 14. Por quê? Porque eles estão marcando a lua um dia antes do que ela é mesmo. Ok? Então você veja, todos, você vê, ortodoxo, viram a lua no pôr do sol do dia 4 para o dia 5, os judeus messiânicos, nazareno, todos, até os pagões, eles viram a lua nova nesse dia, né? Só que os pagões, eles marcam a lua completamente escura. Bem, se os irmãos entendem que a lua completamente escura é a lua nova, então não tem o que discutir. Aí eles estão indo junto com todos os pagões e os cientistas, né? Porque os cientistas também dizem que a lua nova é ela completamente escura, coisa que não é. Porque senão ia ter mês que ia ter 2 luas novas, tá? Ia ter o último Shabat do mês, que é a lua completamente escura, e depois ia ter a porta, que é a lua completamente escura, e depois a lua nova, como aconteceu do mês passado para cá. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? E eu quero comentar outra coisa, né? Que é o pessoal aí que está comemorando, botando no calendário, alertando, né? Tocando a trombeta que o Yom Kippur não é esse mês, colocando o calendário que os judeus ortodoxos seguem, né? Ali o messiânico e os da Techuvá, seguindo um calendário ortodoxo que é o povo que diz que Yeshua não é o Mashiach, tá? Então veja só, seguindo um calendário ortodoxo que marca a lua pela lua completamente escura, né? Completamente escura é a lua que eles marcam, certo? Ou seja, aquele fiozinho de luz que Enoque fala, ele despreza aquilo, certo? E estão marcando o 7º mês para mês que vem. E aí é o 8º, tá?
Como é que a gente sabe disso? Eu vou fazer outro vídeo pequenininho falando sobre isso, mas é muito simples, né? É só olhar a natureza. Até as árvores paradas conseguem observar os tempos do Eterno, mais do que o ser humano, que se diz muito mais inteligente do que os outros seres. Mas as árvores, elas marcam os tempos no tempo certo dela. Como é que elas sabem que, independente do calendário que está na parede, né, elas sabem o tempo de florescer e de dar o fruto na data certa? O trigo ainda depende do homem lá plantar. Se o homem colocar na data errada, plantar na data errada, vai dar errado, não vai sair bem. Mas as árvores não. A figueira, ela sempre vai dar o fruto no tempo dela, né? A amendoeira e assim vai. As acácias vão mostrar as flores no tempo determinado. E aí? Prestem atenção nas árvores, porque elas vão lhe ensinar os tempos, muito mais do que seres humanos. Olha as árvores, olha as irmãs da criação, né? Elas obedecem ao Eterno. Por isso que o Eterno coloca muitas vezes dizendo assim, olha, vocês serão como árvore plantada à beira do rio, e as folhas de vocês serão para a cura das nações, né? Vocês darão frutos nos seus tempos determinados, 12 frutos por ano. 12, não é 13 não, é 12 frutos. Só existe 12 meses, ok? Então, parem de ouvir homens e escute mais o teu Deus na palavra. Shalom, shalom.